Olá, bom dia, queridos. Prazer enorme estar aqui com vocês. E meditando em uma palavra, o Senhor me direcionou hoje para trazer uma palavra calma, branda para o seu coração. Eu vou te abençoar com a oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os lares, abençoa todas as pessoas que nesse momento abriram esse canal para estar assistindo a tua palavra. Abençoa o seu coração e que essa palavra, Senhor, venha trazer alento, venha trazer paz, alegria, bondade, abundância de mansidão, de alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, com a tua mão poderosa, Senhor, acalma todas as pessoas nesse final de ano, data que inicia-se os preparativos para o Natal, para o Ano Novo, época de festas, épocas de pensar no que foi feito e planejar no que vai vir, planejar o Ano Novo e bem dizer e agradecer, dizer: Senhor, obrigado. É assim que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, deixa eu dizer para vocês, é motivo de gratidão estar aqui novamente. E mesmo assim, na correria, o Senhor me deu tempo para estar aqui, e creio que essa palavra é muito boa. Ela fica no livro de Eclesiastes. Em muitas Bíblias está Eclesiastes de Jeremias, né? Mas Eclesiastes não é Eclesiastes, não sei de onde eu tirei, mas é Lamentações. Em muitas Bíblias está Lamentações de Jeremias, né? Eclesiastes pertence a Salomão. Se ele estivesse aqui, estaria: epa, esse negócio está errado. Mas Lamentações. E eu meditando essa semana no sentido de lamentar. E fui entender na leitura. Lamentações, no capítulo de número 3, versículo 19. A palavra de Deus diz assim, querido: olha, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do meu pesar e da minha amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que nele se espera, para que a sua alma busque ao Senhor em segurança. Amém. Jeremias foi um homem de dores, um homem sofrido. Às vezes a gente diz: Senhor, por que sofro? Senhor, por que tamanha dificuldade? A gente não aceita, na verdade, o sofrimento. Não aceitamos. É difícil porque o sofrer dói. E dói na alma. E a alma pede socorro. Mas eu entendi que lamentar não é murmurar. Lamentar é você dizer: Senhor, eu lamento por não ter conseguido. Senhor, eu lamento por as coisas não ter dado tão certo como eu esperava. Senhor, eu lamento por estar vivendo num mundo de tanto pecado, de tanta contradição. E se você percebe, nós estamos na contramão deste mundo. O mundo vem nos trazendo
um bonde, um navio, um trem carregado de pecado, e nós vamos falando da misericórdia do Senhor. Nós vamos falando do amor de Deus. Nós vamos falando da mansidão, nós vamos falando de salvação. Mas este mundo, ele está em pecado. E muitas das vezes se choca a espiritualidade com o pecado, se chocam. A gente não consegue atravessar, entende? Há um choque. E quando há um choque, nós sofremos, entende? Porque o choque, ele dói dos dois lados. Ele se sente ofendido quando nós falamos desse amor. O Senhor já abriu os nossos olhos, a gente já sente mais do que o que vê. Eles veem e ainda não enxergam, e ainda não acreditam. Há essa dificuldade, esse dilema. Então nós temos que estar pedindo ao Senhor: Senhor, nos mostra sabedoria, né? Senhor, nos dá capacidade. Senhor, nos mostra o quanto é bom estar aqui. Sair dessa escuridão, desse mundo tenebroso. Se você me disser, irmão, dias melhores vão vir, eu faço igual a Jeremias, eu não acredito, eu lamento. Isso não vai vir. O que eu peço é que o Senhor me instrua, é que o Senhor me capacite, entendeu? É que eu tenha palavras de acordo com o mundo, vai se multiplicando o pecado, o Senhor vai me dando palavras para combater esse pecado que se multiplica, entende? Jeremias era um homem como eu, como você, e creio que muito mais santo, porque ele recebia direto de Deus. O Senhor estava falando com ele em visão, o Senhor estava falando com ele em sonhos, o Senhor estava guiando o caminho, certo? Então, deixa eu te dizer, querido, olha, a dificuldade que nós temos hoje é porque o pecado proliferou, cresceu demais, se multiplicou, triplicou, quadruplicou. Só que Paulo, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então eu creio, pelos olhos da fé, amados, que a gente vai vencer. O bem, ele prevalece. E eu falo isso pelos olhos da fé. E Jeremias, ele estava lamentando: Senhor, por que disso? Talvez naquele tempo ele não entendesse tanto. Hoje, depois da vinda do Senhor, depois da substituição da graça pela lei, né? A gente teve um entendimento melhor, porque o Espírito Santo está aqui e ele está nos direcionando, falando, sabe? A matéria viva, ela está dentro do nosso coração, está pulsando, você entende? E embora você queira se acomodar, o Senhor não deixa. Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você opine, Ele quer que você combata, Ele quer que você vá, entendeu? E socorra as pessoas que estão escravizadas. Então, ele disse: Senhor, lembra da minha aflição, Senhor, e do meu pranto. Eu lembro do meu pesar e da minha amargura. Ele disse: eu lembro dessa situação. Ele disse: a minha alma certamente se lembra e se debate dentro de mim. É como se ele estivesse falando para ele mesmo. Ele estava contando uma história de uma situação onde ele tinha vivido aquela situação. Você entende o que eu estou falando? Entende? Então, sim, o Senhor estava em uma conversa, Jeremias, em uma oração, ele estava refletindo com o Senhor. Estava falando, sabe, eu lamento. Ele estava falando, como Davi escreveu no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Davi sabia, entendia do que era espera, entendeu? E Jeremias, ele estava falando assim: eu lamento por o mundo estar nessa situação, eu lamento pela dificuldade, entendeu? Então, por isso que ele escreveu o livro das Lamentações. Esse livro era como
como se ele, Jeremias, dissesse: Senhor, se tivesse ao meu alcance, sob o meu controle, eu poderia fazer tudo melhor, mas faria de novo. Entende? É isso que o Senhor diz através de Jeremias. Então, versículo 21, ele diz: entretanto, disto eu me recordo, e portanto eu tenho esperança. Me recordo. Entendeu? Isso é maravilhoso. Eu me recordo do meu sofrer, eu me recordo do meu pesar, você está entendendo? Mas quando eu ando junto contigo, eu tenho esperança. A minha esperança está no Senhor. Porque quando você perde a esperança, quando você perde a fé, esse atributo que Deus te deu, e que você não deixe nunca que ele fique vulnerável, deixe que ele fique, que ele aperfeiçoe dentro de você, é um atributo de Deus. Esse atributo chama-se Espírito. Esse atributo que vos fala, esse atributo que nos encarrega de levar a palavra, que nos encoraja, esse atributo que impulsa dentro de nós e diz: vai pregar o evangelho. As pessoas precisam ouvir. Não é porque tem uma barreira aqui, entendeu? Que tu não possa vencer. Porque se nós formos falar de barreira, maior era de Jericó, e foi vencida no grito, entendeu? E a muralha caiu pela fé. O Senhor disse: o que vocês veem que é tão difícil, para mim é fácil. 7 dias vocês vão rodar uma vez por dia aí, cultuando ao meu Deus. Enquanto isso eles vão estar se tremendo lá, porque há um choque, entendeu? Entre as coisas de Deus e as trevas. E é por isso que eu te falo, a espiritualidade, ela vence, ela quebra a barreira da escuridão, a barreira das trevas, entende? Deixa eu te falar, quando foi no 7º dia, eles rodaram 7 vezes, então ele estava arrasado, o pânico bateu, muito medo. Na realidade eles queriam morrer, eles não aguentavam mais. E quando eles gritaram, quando Josué autorizou, essa palavra veio primeiro de Deus, e quando eles gritaram, a muralha caiu e eles correram e venceram e tomaram conta. Deus deu de presente, entende? Então deixa eu te falar, essas coisas nos traz esperança, essas coisas nos traz uma perseverança, uma alegria, um poder dizer: aconteceu no passado, acontece hoje, o Senhor continua conosco. O Senhor é o Deus do passado, o Senhor é o Deus do presente, o Senhor é o Deus do futuro, entendeu? Essa presença de Deus, ela está conosco. Jeremias, no verso 22, ele diz: as misericórdias do Senhor, que coisa linda, são a causa de não sermos consumidos. Olha para dentro de você como eu estou olhando para dentro de mim. Nós merecemos o quê? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Você entendeu? Hoje nós somos tentados um pouquinho, a gente cai, né? Eva foi tentada um pouquinho, caiu. Adão também. Caim também. Só uma tentativazinha. O diabo nem se esforça. O diabo está matando gente aí. Quando as pessoas matam, que a polícia pega e pergunta: por que você matou o cara? Ele diz: eu nem sei. Hoje um carro se choca com o outro e eles descem correndo para olhar, e quando olha, nem machucou o carro, nem relou, foi só uma pancada, foi só um choque. Mas eles se matam, já desce armado, um mata o outro. Aí você matou o cara porque ele amassou o teu carro. Eu nem vi. Me deu aqueles 5 segundos lá que o inimigo chega e tapa os olhos. Eu fui lá e fiz o serviço. Você entende? Então a vida não está mais valendo nada. É arrogância. O mundo já é do Satanás. Então o que nós temos que fazer? Lamentar.
por o mundo ter chegado a essa situação. Mas não é para desistir, é para insistir, é para trabalhar, é para lutar, é para dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou vivo, Senhor, o Senhor está me dando providência, eu continuo pregando o Evangelho, está rodando aí, eu continuo aqui firme, viu? A obra do Senhor, ela não pode parar, porque estourou aqui, estourou. Não, o Senhor continua comigo, você entende? Elias, ele foi lá e enfrentou Jezabel, uma mulher cheia de demônios, cheia de coisa, e um babaca do marido frouxo, você entendeu? Que não mandava na sua casa, um rei de nada, entendeu? Fazia as pessoas sofrer. E ele foi lá e matou os profetas dela, entendeu? E fez um holocausto lindo, fez chover que não chovia, tá? Depois ele correu, entrou numa gruta, ele se assustou. Nós somos assim. Eu estou contando a história do cara. Nós somos assim. Nós somos fracos, cheios de medo, cheios de emoção, entendeu? E o Senhor veio lá tirar o cara lá de dentro da gruta onde ele estava enfiado. Não foi fácil. O que você está fazendo aí, amigo? Senhor, tu ainda pergunta, entendeu? Mataram todo mundo. Você viu Jezabel? Ela disse: não mataram não, tem meio monte de gente ainda, entendeu? E eu te conservei, entendeu? Tu vai continuar trabalhando, entendeu? Depois sim, aí eu te levo para morar comigo, mas o teu tempo não foi completado ainda. Então essas palavras, ela me enche o coração, porque o Senhor não te abandona. E se você lamentar: Senhor, está difícil, Senhor, que angústia, Senhor, me socorre, o Senhor vai te socorrer, querido. O Senhor não te deixa desamparado. Esse livro de Lamentações, onde ele lamenta pela dor, pelas circunstâncias, pelo que ele estava vivendo, você entendeu? Mas há esperança. Você vê no versículo de número 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa, né, de nós não sermos consumidos. É por amor do Senhor. Se não fosse, já era, velho. A conversa é bem curtinha, você entendeu? Então, esse Deus é maravilhoso, esse Deus, ele é fantástico, e ele te convida. Tu tá cansado? Tá difícil para ti? Então vem, entendeu? O amor de Deus abrange todo mundo. E, cara, quando você tá cheio do amor, pode vir o perigo, pode vir os ventos, pode bater, mas você tá ali, tá firme, porque você tá cheio do amor de Deus. Olha, deixa eu te falar. A parte B do versículo 22, ele diz: pois as suas misericórdias não têm fim. O que é que não tem fim? As misericórdias do Senhor. É bíblico. Amém? Então, creia naquilo que não tem fim. Creia naquilo que o Senhor te deu e é perpétuo. A misericórdia do Senhor pela tua vida. Porque nós somos feição do Senhor. Nós somos feitura do Senhor. Nós somos vasos do Senhor. O Senhor que nos fez. Soprou, fez lá o homem lá, Adão, para ser perfeito, entendeu? Soprou as suas narinas, fez aquele homem, entendeu? E daí veio, tá aqui nós somos o sopro do Senhor, nós somos o pó da terra do Senhor, nós somos o vaso do Senhor, nós somos a perfeição do Senhor. Então, uma vez tu sabendo disso, busca, tá? Com firmeza. Essa é a palavra do Senhor. Ser perfeito diante de Deus. Lamentar, sim, às vezes nós lamentamos. Mas o que eu entendo que seja lamentação? É aquilo que a gente não aperfeiçoou ainda. É você se cobrar: eu posso fazer melhor. Você entende? Nós estamos terminando o ano, não estamos? Então olha para trás. Olha o que você fez que não ficou legal. Quanto tempo nós ficamos na presença de Deus, em oração, em busca, em espírito, na casa de Deus,
O que você pode fazer melhor pelo nosso Senhor? Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Olha, que a paz de Cristo esteja dentro da tua vida. Que esse amor, essa glória, essa luta esteja dentro de você. Que essa lamentação, ela não saia de você. Não, muito pelo contrário. É um livro maravilhoso. E lamentar quer dizer, eu poderia fazer melhor, meu Deus. Lembro-me daquela situação. Eu poderia fazer melhor, eu posso fazer melhor, tá certo? Ele diz no versículo 23, novas são a cada manhã, grande, Senhor, é a tua fidelidade. Eita Deus, grande é o Senhor, grande é o amor, grande é a fidelidade, Ele é fiel, mesmo nós sendo imperfeito, entendeu? Eu falo imperfeito, não é porque o Senhor não nos fez perfeito, imperfeito pelo o mundo de pecado, e às vezes a gente anda cambaleando, entendeu? Mas o Senhor não deixa de te amar. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, mas irmão, será que Deus, o Senhor me ama como eu sou? Ama sim. Ele ama como você é. E Ele diz, vem como está. Porque a perfeição vem do Senhor. Você em si, irmão, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, depois eu vou para a igreja, querido, vem como está. A perfeição é do Senhor. E Jeremias disse, Senhor, por que foi que ele disse isso? Senhor, se não fosse as tuas misericórdias, nós já era. É por amor. Tá certo? Versículo de número, querido 24, a palavra de Deus diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperei nele. Davi diz, esperei com paciência no Senhor. O Senhor me ouviu, o Senhor me ajudou, né? E, meu Deus, o que Deus fez com Davi? Às vezes a gente se lembra das mancadas que Davi fez, né? Mas grande foi o nome, o heroísmo de Davi e a sua promessa que ele carregava dentro de si. Eu não sou nada, Senhor, Tu é maravilhoso, Senhor, Tu é tudo para mim, o Senhor me consola, o Senhor me traz vivo nesse mundo tenebroso. Então, era um homem invejável, um homem maravilhoso. Deixa eu te falar para ti, a palavra de Deus diz assim no versículo de número 25, bom é o Senhor, para que nele eu possa esperar, para que a minha alma se mantenha em busca. Buscar o Senhor. Buscar, querido, buscar. A palavra busca. Buscar é quando você está precisando. Eu gosto de ler versículo a versículo. Buscar no Senhor. Buscar aquilo que eu preciso. Buscar porque sozinho eu não vou conseguir. Então, eu quero buscar o Senhor. Eu quero que o Senhor esteja perto de mim. Eu preciso buscar. E ele diz no versículo de número 25, bom é o Senhor, para que a minha esperança viva nele e a minha alma busque. A minha alma, entendeu? Ela busca. Por que ele disse a minha alma? Porque a carne, irmão, a carne ela é fraca. A carne nunca está preparada, olha que coisa. A carne é do mundo. A carne ela tem que ser cuidada, entendeu? Então, diz, a minha alma busca ao Senhor. Tá certo? Davi diz, busquei ao Senhor e ele me ouviu. Entendeu? Então, deixa eu te falar para você, a voz do Senhor que entoa no nosso ouvido, entendeu? É uma busca que
você faz e o Senhor fala contigo. Olha, deixa eu te falar de fé. Versículo de número 26, ele diz: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação que está no meu Senhor. Então, muitas das vezes falar, sabe? Eu preciso desabafar, já viram isso? Não, o Senhor disse: guarda em silêncio, porque aquilo que é bom é teu. Entendeu? E o Senhor te use na hora certa para falar para alguém. Você já percebeu que nós não falamos: meu irmão, eu amo o Senhor, meu irmão, eu te amo em Cristo, meu irmão, vou orar por ti. A gente não ouve mais isso. E de primeiro eu lembro que a gente ouvia. Cara, era tão prazeroso encontrar com um crente. Meu Deus do céu, era maravilhoso. Sabe, era uma luz eterna. Você se sentia bem, só o cara dizia: eu vou orar por você. Meu irmão, eu sinto, eu tenho prazer em orar. Eu vou orar pelas tuas causas. Quem não se sente bem? Hoje não, hoje a gente já tem medo a gente, quando vai falar com alguém, será que ele é crente? Entendeu? A gente já tem essa dúvida. Por quê? Porque o mundo está paralelo. O pecado com o povo de Deus, a gente não sabe discernir mais quem é quem. Entendeu? Então, eu falei no começo desse choque. Esse choque tem que vencer, a muralha tem que cair. Olha que ele diz no versículo de número 22, se não fosse a misericórdia do Senhor. E antes ele diz: eu lembro da minha aflição e do meu pranto. Lembro do meu pesar. Pesar é o quê? Pesar é quando morre alguém, entendeu? É quando você morre, é quando você está lascado com pesar, entendeu? É quando você está no limite. Se eu lembro do meu pesar, eu lembro dessa situação, né? Mas a minha alma, certamente, ela lembra e sabe. Ela sabe o que, querido? A minha alma, ela sabe porque ela está dentro de mim. Essa conversa é uma conversa de oração, entendeu? Entre Jeremias, um homem santo, e Deus, outro santo, Santo Pai, o santo que ouve. Deixa eu te falar uma coisa, querido, para encerrar. A palavra de Deus diz assim: olha, assenta-te solitário e fica em silêncio, porque Deus pôs sobre ele o amor. Amém? Então, essa conduta que nós temos que carregar, ela é legítima, ela é verdadeira, ela é bondosa. Tá certo? Querido, eu tinha essa palavra para você e trouxe hoje. Palavra de Lamentações de Jeremias. Tá certo? Uma palavra doce, uma palavra meiga, calma para o seu coração. Tá certo? Ouve, reflite, lamente aquilo que não deu certo e diga: eu vou fazer melhor. Porque para o Senhor merece o melhor e por isso eu vou fazer melhor. Entende? É isso. Porque se esconder e se enfiar em gruta não vai funcionar. Brigar também não. Busque no Senhor, peça paciência. A vida está difícil? Tá. Mas vamos lamentar e vamos buscar e vamos crer que o Senhor é conosco. Busque o Senhor na tua vida. Mande essa palavra para um amigo seu. Curta, comente. Tá certo? Diga assim: só o Senhor é Deus e o Senhor está na minha vida. Lamentar não é pecado. Lamentar é querer fazer melhor. É tentar fazer melhor. E se você estiver em Cristo Jesus, você consegue. Tá bom? Eu vou orar mais uma vez. Com carinho. Para você guardar. Tá certo? Essa palavra no seu coração. Pai bendito. Pai, o Senhor tem trazido muitas maravilhas para esse canal, para as pessoas que ouvem, para as pessoas que leem a Tua palavra, através, Senhor, dessas orações, através desse amor, através desse canal que tem trazido muitas bênçãos a muitas famílias.
Pessoas têm me ligado, Senhor, e têm dito, obrigado por essa palavra. Eu estava precisando disso. Era isso, exatamente isso que eu precisava ouvir. Agora eu tenho ânimo, agora eu me renovei. Agora o Espírito Santo de Deus está comigo. E o Senhor tem alegrado muitas pessoas através desse canal, através dessa palavra direta. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Senhor, obrigado, me dá luz, me dá capacidade. Senhor, me dá oportunidade de estar aqui, sempre aqui, falando da tua santa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Acalma, livra e liberta de todo mal. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, querido. Fica na paz, fica com Deus. Até a próxima. Em nome de Jesus, amém.